tá? Vamos lá. Como é que a gente pode trabalhar? Uma das coisas que as pessoas mais chegam angustiadas aqui para mim é justamente isso. Dani, veja, para mim é uma complicação, porque eu sou do escritório do eu sozinho, ou a minha equipe é uma equipe pequena, que eu não consigo ninguém para fazer minhas redes sociais que façam adequadamente, eu também não tenho tempo para fazer, esse negócio de postar o tempo todo, o dia todo dia não é para mim, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de botar minha cara, de gravar vídeo. Vejam, todos vocês que estão aqui, né, principalmente as pessoas que são as mais novatas, né, que estão chegando pela primeira vez e tudo mais, todos vocês que estão aqui chegaram até essa nossa reunião de hoje sem eu precisar gravar nenhum vídeo. Ou porque vocês já estão já assistiram em uma outra época, ou porque vocês viram uma postagem minha que eu fiz essa semana, uma única postagem que eu fiz essa semana, se interessaram e pediram para participar, pediram lá a palavra-chave para participar. Veja, é sobre isso que eu quero conversar com vocês também. Por quê? Porque existem formas da gente fazer a divulgação do nosso trabalho, criar uma estrutura de marketing, ser lucrativos, mas principalmente com uma rotina que não seja pesada, com uma rotina que não sobrecarregue ainda mais os profissionais da nossa área. Porque se existe uma turma de profissionais sobrecarregados, somos nós, né? E isso serve para todos, para os arquitetos, para os engenheiros, para os designers de interiores. Quem trabalha com a construção civil e não está sobrecarregado ou não percebeu que está, ou não está trabalhando, né? Porque assim, não conheço outra opção para a gente. Mas existe, Dani, outra opção? Existe. Daqui a pouco eu vou mostrar, a gente vai conversar com o Renan, que já entrou aqui também, que é um profissional super talentoso, super bem-sucedido, e que não precisa estar nessa loucura, porque ele criou uma estrutura que é possível para ele, possível para o tamanho da equipe dele, e principalmente uma estrutura que é bem lucrativa, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação de hoje. Então, vamos lá, começar a apresentação. Hoje, quando vocês começarem a ver, já fazem um legalzinho aqui para mim, que é para eu saber que já está todo mundo aqui, tá? Está todo mundo vendo, né? Joia! Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar sobre rotina lucrativa para arquitetos. E quando eu digo para arquitetos, é só para usar a palavra mais curta, mas para engenheiros e para design de interiores, porque a metodologia funciona para todos nós, tá? Hoje a gente vai ver o que é uma rotina lucrativa. E aí eu já queria fazer essa pergunta para vocês. Eu queria muito ler o que vocês vão escrever para mim aqui no chat, tá? Para vocês, o que vocês considerariam assim, Dani, conquistei uma rotina lucrativa? Era isso que eu queria. O que é uma rotina lucrativa para vocês? Então, comentem aqui para mim no chat, para eu ter ideia do que é uma rotina lucrativa, tá? Deixa eu ver aqui. Quem estiver botando aqui para mim, para você, o que é que você consideraria ter uma rotina lucrativa hoje? Se eu pudesse ter uma varinha de pirlim-pim-pim, assim, para tocar na sua cabeça e fazer com que você tivesse, conquistasse essa rotina lucrativa, como é que você faria? Porque para a gente conquistar, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber falar. Vocês conseguem entender o que é uma rotina lucrativa? Sim ou não? Podem botar aqui. A Marcela já botou o dedinho assim, dizendo que não. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre essa rotina lucrativa, já que, pelo que eu estou vendo, vocês não conseguem nem definir o que seria para vocês uma rotina verdadeiramente lucrativa. Então, vamos falar aqui sobre isso, né? E sobre o que vocês podem esperar dessa nossa reunião de hoje. Nessa nossa reunião, vocês vão aprender os fundamentos para triplicar o faturamento do escritório de vocês, mantendo uma rotina lucrativa todos os meses. O que é uma rotina lucrativa, minha gente? Não tem mistério. É uma rotina onde você tem uma estrutura de captação de clientes ativa, acontecendo, rodando dentro do seu escritório, e que essa estrutura de captação de clientes, ela atrai para vocês clientes que dão lucro.
O que é o cliente que dá lucro? É aquele cliente que vai lhe pagar o valor justo pelo seu trabalho e que depois de você entregar todo o trabalho a ele, ainda vai sobrar dinheiro no seu caixa. Se você fechou um projeto de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 80 mil reais, uma parte desse dinheiro tem que sobrar no seu bolso. Se não está sobrando, você não está tendo lucro no seu escritório. E esse é um problema seríssimo que precisamos resolver com urgência ainda em 2024. Vamos aproveitar que a gente está assim, só na segunda semana do ano para meter carga e fazer a coisa acontecer, tá? Como é que a gente consegue construir essa rotina lucrativa? Captação e gestão correta de clientes. Muitos de vocês passam, inclusive, por esse problema. Até conseguem captar, até conseguem ter um fluxo bacana de clientes, mas erram aqui, ó, na gestão desse cliente. E quando a gente erra na gestão desse cliente, adivinha o que é que acontece? Nossa rotina lucrativa deixa de existir. Se você não está gerenciando bem os seus acordos, as suas etapas, os seus processos com esse cliente, não tem como sobrar dinheiro no final do mês, não tem como dar lucro. E essa é uma condição que a gente vai resolver. Para quem chegou aqui, assim, meio que caindo de paraquedas lá naquele post e não me conhece tão a fundo quanto outros daqui, eu sou a Dani Figueroa, sou filha do seu Pedro e da dona Marli, irmã do Sérgio e da Marli também, minha irmã e minha mãe têm o mesmo nome. Sou a mãe de um menino, de um rapazinho lindo chamado Leonardo, arquiteta formada há 22 anos pela FAUP, apaixonada pelo mundo e pelas transformações que eu vejo, não só no mundo, mas no nosso mercado. Mas por isso mesmo eu sou uma ativista, assim, há 10 anos incansáveis por um mercado justo, ético e colaborativo para todos nós, da construção civil. E para vocês que estão me ouvindo pela primeira vez, estou estranhando esse sotaque de cangaceira, eu sou de Pernambuco, sou de Recife, Pernambuco, com muito orgulho, tá? Eu sou pernambucana da Zona Oeste de Pernambuco, de uma família de classe média, onde eu sou a única arquiteta da família e, sim, sou privilegiada. Porque no país em que a gente vive, só ser formada em arquitetura, só ter o nível superior, já é mais do que razão para eu me sentir privilegiada. E eu sou muito privilegiada por trabalhar com o que eu gosto. Tanto com a parte de arquitetura de interiores, que é o que eu mais gosto de fazer, como com os cursos, treinamentos e principalmente as minhas mentorias. E isso, para mim, é um privilégio que não tem tamanho. Poder estar com vocês numa noite feito hoje, e depois de um dia em que eu fiz várias mentorias, isso é um prazer que eu não tenho como explicar a vocês o quanto é bom, tá? Então, vamos falar agora de triplicar o faturamento em 2024? Quem acha que tem chance, veja, estamos no dia 11, pelo amor de Deus, tá? Estamos no dia 11. Quem aqui acha que tem a chance de triplicar o faturamento que teve em 2023, agora em 2024, daqui até o final do ano, tá? Aqui a Vivi, ó, seria uma rotina sem perda de tempo, dinheiro e saúde. Perfeito, Vivi. Raíssa, uma rotina onde não se faz apenas para pagar boletos. É isso aí, Raíssa. Não, pagar boleto só é insuficiente para a vida, não só a nossa, mas de qualquer pessoa. Menos projetos e projetos mais completos. Eu ainda melhoraria essa tua resposta, tá, Marisa? Menos projetos de clientes melhores. Clientes melhores, que paguem mais. Independente se são projetos menores ou completos, mas clientes que paguem de verdade o valor do seu trabalho. A Luíse vai triplicar, a Natália vai triplicar, a Franciele também vai triplicar esse ano. E eu espero que Vivi já triplicou. É isso aí, Vivi. Marcela vai triplicar. Clientes que dão valor ao nosso serviço. É isso. É isso. Joia? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, já que eu estou vendo vocês animados para triplicar o faturamento de vocês em 2024, a gente agora vai falar sobre as etapas para triplicar. Não é porque triplicar é muita coisa. É você, né?
fazer 3 vezes o faturamento que você tinha. E assim, existem, eu tenho alunos meus que triplicaram o faturamento agora em 2023. Que começaram comigo no acelerador, depois migraram para a mentoria triplicar, e que dentro da mentoria triplicar, eles realmente triplicaram. O pessoal da Atom fechou o ano com um faturamento de 1 milhão, pouco mais de R$ 1 milhão. Tá? Depois eu vou até pedir para as meninas colocarem os áudios dele lá no grupo para vocês terem ideia. Isso é real, aconteceu. Né? Aconteceu agora, em 2023. E eles não são os únicos a fazer isso. Tem vários alunos meus que já fizeram, que fazem isso, e isso é possível. Mas isso só é possível com uma divulgação eficiente do trabalho. E se você não tem essa divulgação eficiente, ou você se compromete com você a construí-la, ou desista de triplicar. Entender que precisa de um público-alvo bem definido, de um posicionamento fácil de perceber, né? De eu entrar assim na sua rede social e saber exatamente com o que é que você trabalha. Entender a quem você atende. Uma precificação de valor, porque a maioria das vezes a gente reclama que o cliente só quer pagar pouco, mas aí a gente não tem um posicionamento fácil de perceber, tem uma divulgação meia boca quando tem, e quer que a pessoa, só pelos seus lindos olhos, pague o valor que você acha justo. Esse valor justo, ele precisa ser percebido. Através de quê? De uma divulgação, de uma comunicação, através de curadoria de informação. E eu vou falar mais sobre isso mais na frente. Com negociações assertivas, negociações que realmente façam valer o valor justo da sua precificação, o seu talento, o posicionamento que você está construindo. E aí, negociações assertivas precisam de acordos bem feitos, né? De contratos que são fechados com acordos bem feitos, claros, e principalmente que vocês, meus amores e meus queridos do meu coração, façam valer o que está escrito no contrato. Conheço assim, ó, de gente, mas isso está no meu contrato, mas eu acabo fazendo para o cliente. Tá, acaba fazendo para o cliente, e aí? A responsabilidade disso é do cliente que pediu a mais e não falou em pagamento, ou é sua que não faz valer um acordo que você mesmo assinou? E quantas vezes a gente faz isso por medo de perder o cliente, por medo desse cliente ir para outra pessoa? E, cara, presta atenção, se esses clientes que vocês estão com tanto medo de perder e de irem para outras pessoas, se esses clientes são tão bons assim, para você estar agarrada aí com esse alecrim dourado, né? Às vezes nem são, às vezes tá aquele que é a porrinha, mas você tá ali apegada àquela criatura, apegada àquele, como se fosse a única pessoa no mundo. Menos de 7% da população brasileira contrata arquitetos, e esse percentual de pessoas que desejam contratar arquitetos vem subindo ano a ano. Ou seja, a gente tem um mercado gigante para educar e explorar, mas sem posicionamento fácil de perceber, sem divulgação eficiente, sem comunicação através de curadoria de informação, isso não vai ser possível para ninguém. Então, esse precisa ser um compromisso, tá? Um compromisso que, para triplicar, todo mundo que tinha levantado aí a mão de que vai triplicar esse ano, que se comprometam com a divulgação e entender quem é o público de vocês, posicionamento, precificação, comunicação, negociação e acordo, tá? Esse é o processo. Essas são as etapas que a gente vai construir. Então, vamos lá. E qual é, hoje, desses fatores aqui que eu botei, desses 7 fatores que eu botei aqui, hoje, no dia 11, cadê? Deixa eu passar aqui de volta, do dia 11 de janeiro de 2024, qual desses fatores é o maior obstáculo de vocês? De todos esses que eu coloquei, os acordos, a negociação, a captação de clientes, né? A Luísa perguntando aqui, o que vem a ser curadoria de informação? Eu vou dar exemplos para vocês de curadoria de informação, tá, Luísa? Mas é uma comunicação baseada no seu trabalho e não em dicas que você vai dar, dica para escolher a tinta da parede, dica para... Não, acabou essa história de dica, tá?
Por favor, é você falar sobre o seu trabalho e como esse trabalho impactou o perfil desse cliente. E como você pode transformar isso em um benefício para o cliente que está chegando, tá? Então, aqui, ó, a maioria está com dificuldade na divulgação e público-alvo. Até agora, de todo mundo que falou, o calo, né? Constância na divulgação, Raíssa, joia. Beleza? E aí, constância é mais importante do que volume, tá, Raíssa? Porque tem gente que acha que é assim, ou posta todo dia, ou não tem divulgação eficiente. Não é isso. Você pode nem postar todo dia, mas fazer campanha, né? Campanhas com anúncios pagos. Você pode fazer campanhas semanais para vender um determinado tipo de serviço. Existem várias formas de divulgação constante ritmada e eficiente, tá certo? Até porque o trabalho de vocês, né, a essência, o cerne do trabalho de vocês não é marketing. Vocês precisam entender, precisam saber fazer essa divulgação, até para que no futuro vocês possam contratar alguém para fazer para vocês, mas não pode ser tudo que você faz dentro do seu escritório. E aí, sigamos aqui. Como é que eu e os meus mentorandos triplicamos o nosso faturamento? Esse negócio nem andou direito aqui. Os bichinhos acabaram aparecendo só o finzinho. Esse aqui é o pessoal da Atom, que eu acabei de falar para vocês. Eles têm um escritório que trabalham com loteamentos e tudo para loteamentos no interior de São Paulo. E eles seguiram o método, né? Que a primeira etapa é encarar o escritório como um negócio. Independente se você tem CNPJ, se você não tem CNPJ, se você tem escritório físico, independente disso, para ter um escritório lucrativo, para ter um escritório que triplica, você precisa encarar seu escritório como um negócio. Dani, eu sou do escritório do eu sozinho. Você tem um negócio, tá? E fazer o que tem que ser feito. Vocês que já estão me seguindo há um pouco mais de tempo sabem que isso é um lema. Quase todos os dias eu posto isso nos meus stories, que hoje é dia de fazer o que tem que ser feito. Vejam, eu estou com uma tendinite gigante no braço direito, e eu sou destra, estou com uma crise, né, de coluna, mas eu estou aqui. Eu dei mentorias hoje durante o dia. Por quê? Porque hoje é meu dia de fazer o que tem que ser feito. Do mesmo jeito que ontem também foi e que amanhã será. Por quê? Porque eu crio na minha estrutura, na minha vida, micro comprometimentos, né? Eu sei que não é fácil, mas é possível. Eu me comprometo com o tanto que eu darei conta de fazer. E às vezes você não faz o que tem que ser feito, porque você tem uma ilusão, uma utopia de que vai fazer 1 bilhão de coisas. Se seu plano de metas, se é que vocês fizeram o plano de metas, mas se seu plano de metas desse ano é daqueles que é uma lista interminável, parece um livro sem fim, você não está fazendo um plano de metas. Você está sonhando e devagando ali, escrevendo suas coisas, tá? Por quê? Porque para triplicar o faturamento hoje, você precisa de micro comprometimentos coerentes. Coerentes com a sua estrutura, coerentes com a vida que você tem, com a equipe que você tem, com a saúde que você tem. Se isso aqui não for pensado de forma estratégica, não triplicaremos. E os meninos conseguiram triplicar e faturar mais de R$ 1 milhão esse ano, tá? Então, independente, isso vai ser possível independente da sua estrutura. Se você trabalha em casa, se você é mãe feito eu ou não, se tem equipe, se tem sócio, se tem escritório físico ou não, é do home office, do escritório do eu sozinho, não tem sócio nenhum. É possível triplicar? É possível triplicar também. Basta implementar as estratégias. Quando eu falo basta implementar as estratégias, eu sei que muitos de vocês pensam, a Dani falando, do jeito que ela fala, parece até fácil. Não, eu já vou logo avisar. Não, não é fácil, tá? Porque tu já tá, ou seja, já estou desvendendo o meu serviço, o meu produto? Não, eu estou sendo clara com vocês. Eu estou sendo honesta com vocês. E eu sou muito honesta com o que eu faço, com todos os meus alunos. Inclusive, tem alunos que chegam para mim querendo entrar na mentoria triplicar e eu não vendo para eles porque eles não estão no time certo de entrar.
e para eles, às vezes, é melhor entrar primeiro no acelerador, às vezes é melhor fazer primeiro escritórios lucrativos. Tem gente que está aqui na sala que já me viu pessoalmente fazer isso mais de uma vez. Então, minha gente, é real. Independente da equipe, dá para fazer? Dá para fazer. Mas você precisa estar no time correto, tá? E dá para triplicar, Dani? Me diga logo, porque senão eu já desisto agora. Dá para triplicar sem viver pendurado no Instagram, o dia todinho ali postando, vendo, comentando, curtindo, compartilhando? Dá sim. Tem gente por aí que vai dizer que a fórmula é 30 stories por dia, postar todo dia, o seu dia inteiro, né, nos stories. A hora que acordou, frase de bom dia, frase de motivação a não sei que horas, projeto a não sei que horas, obra. Cara, bicho, quem é que tem tempo para pensar nisso? Quanto mais para executar. Criar reels, postar vídeos, expor todas as suas opiniões sobre tudo. Para mim, isso é o mais tosco de tudo, tá? Eu estou usando tosco para não usar a palavra pior. Você tem que expor todas as suas opiniões sobre tudo? É claro que não. As suas opiniões são para você, para a sua vida, para as pessoas com quem você quer dividir. Você não tem que entrar em treta agora mesmo. Tá? Todo mundo já começou a confusão e a guerra dos partidários do Big Brother, né? Cara, sei o que está se passando, o que está acontecendo. E mesmo que soubesse, mas é uma trend, Dani. Quando a gente bota hashtag BBB, vai lá para cima de pessoas não qualificadas e explode as suas visualizações, explodem. Traz cliente para vocês? Não necessariamente. Então, é por isso que eu vou dizer: você precisa fazer stories? Precisa, mas eles precisam ser estratégicos. E não necessariamente precisam ter a sua carinha lá, blá, 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 falando. Se esta reunião tivesse acontecendo há 3 anos atrás, eu ia dizer o oposto para vocês. Por quê? Porque stories falados, eles repercutiam bem, eles engajavam bem. E observem como consumidores do Instagram hoje. Quantas vezes você para assistir realmente e ouvir os stories? Você como consumidor. Por exemplo, eu como consumidora, se for stories da pessoa falando e não tiver legenda, eu já passo. Eu já passo. Porque eu não quero as vozes em geral me desconcentram, eu prefiro só a leitura. Então, se existe uma fatia grande do mercado que hoje faz a opção por vídeos sem som, vídeos sem narração ou vídeos legendados, por que o seu story precisa ser você, blá, 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 falando? Você precisa produzir conteúdo? Precisa, mas precisa produzir conteúdo que vende. A sua vida particular não interessa a ninguém, ó. Nada de precisar expor para onde foi, o que comeu, o que fez. Dani, mas eu curto fazer isso. Beleza, faz. Não estou dizendo que é proibido, estou dizendo que não precisa. E que você também não precisa se posicionar em cima de todas as tretas que estão acontecendo hoje, que acontecerão amanhã também, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui em frente. E para quem é realmente possível triplicar o faturamento agora em 2024, tá? Só existem 2 grupos que são possíveis de triplicar, e assim, eu sei que agora eu já estou passando um filtro, né? Talvez alguns de vocês até saiam da reunião, porque percebem que não são desses dos 2 grupos, e está tudo bem. Mas, para quem é triplicar? Para quem já tem uma carteira de clientes consolidada, você que é arquiteto, que é design de interiores, que é engenheiro, e já tem uma carteira consolidada, mas quer triplicar o faturamento, quer triplicar a captação de clientes, quer aumentar a lucratividade. É para você, é possível. Para quem vive muitas temporadas sem clientes, a terrível sazonalidade, mas que já tem projetos, que já faz projetos, que já tem uma carreira de pelo menos uns 5 anos, tá? Por quê? Para quem não é a mentoria triplicar, e não é mesmo, para quem é recém-formado. Por quê? Porque eu não vou pegar um valor, e o valor das minhas mentorias é alto. O Renan, que vai conversar com a gente hoje, ele faz parte de um outro programa de mentoria individual que eu tenho,
onde eu treino parte da equipe dele. Para vocês terem ideia, o Renan paga entre 30 e 37 por semestre para participar, tá? Então, quem é recém-formado não vai tirar proveito disso. E é óbvio que eu não vou pegar o dinheiro de uma pessoa que não vai conseguir fazer. Para profissionais que passaram anos afastados da profissão, por qualquer que seja a razão, e que ainda estão se recolocando no mercado. Para esses dois profissionais, eu sugiro que vocês entrem no meu programa ou do acelerador de negócios ou da formação Viver de Projetos, tá? Que são programas mais focados em outras estratégias, porque a estratégia da Triplicar não vai funcionar bem para você, tá bom? Isso eu falo para vocês com toda a franqueza do mundo. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham resultados reais, tá? Porque a mentoria a Triplicar é uma mentoria individual, sou eu e vocês, cara a cara. Então, vamos falar para quem já tem fluxo de cliente e o que é que precisa para triplicar. Refinar esse público-alvo, porque ele precisa estar muito bem definido, né? O público-alvo, que aí com isso vai o tipo de serviço que a gente vai oferecer para esse público, o tipo de linguagem que a gente vai usar, tudo está envolvido com a definição desse público-alvo e o refinamento dele. Segundo, a imagem da sua empresa condiz com esse público-alvo. Eu sempre dou esses dois exemplos opostos, tá? Você quer trabalhar com cliente de alto padrão. Vamos botar residencial, mas residencial de alto padrão. Ou apartamentos, ou casas, mas alto padrão. Quando eu falo alto padrão, eu estou falando de obras de 2,5 milhões para cima, tá? De custos de 2,5 milhões para cima. Então, você chega lá, vestido de qualquer jeito, se comportando de qualquer jeito, que é o oposto ao que o perfil desse cliente deseja. Você acha mesmo que você vai conseguir fazer com que esse cliente pague o valor justo para você? Lembra, não sei se vocês já ouviram esse ditado que diz que a gente tem que se vestir para o emprego que a gente quer, para o trabalho que a gente quer. É sobre isso, tá, minha gente? A gente tem que se vestir, a gente tem que compreender, a gente precisa disso. Dani, eu quero projetos grandes, projetos que são nessa faixa de 2,5 milhões, mas eu não quero trabalhar para esse público mega fofo, né? Esse público ultra requintado. Eu quero trabalhar para empresas que tenham. Pronto, você tem que se vestir como um empresário, como a média desses empresários que estão para quem você está falando. Você tem que se vestir, você tem que falar, você tem que entender de assuntos que não são só arquitetura, que não são só engenharia, que não são só design de interiores, que são condizentes com esse público-alvo. Senão você está perdendo trabalho, porque você não vai ter uma comunicação tão clara, tão objetiva e tão assertiva. E por isso que várias vezes muitos de nós ficam remando e tem um volume gigante de retrabalho porque não acerta de primeira o projeto. É o que é que está faltando? Está faltando você entender esse público-alvo. E aí, para apresentar, você precisa apresentar resultados claros através de curadoria de informação. Dani, vou dar um exemplo do público da Atom, né? Que eles trabalham com investidores que fazem loteamento e muitas engenharias. Então, eles precisaram fazer uma mudança bem estrutural na comunicação deles, porque a comunicação deles era bem jovial, era bem descontraída, porque eles são três meninos muito jovens, era bem descontraída e que não impactava a turma que eles queriam. Quando a gente mudou o posicionamento e a comunicação deles, eles saíram e eles triplicaram e fizeram mais de R$ 1 milhão. Por quê? Porque eles já tinham resultados claros, mas eles não apresentavam resultados claros. A comunicação não estava clara, porque eles não estavam afinados com esse público-alvo. E aí, ajustes de precificação quando necessário. Porque muitos de vocês, para triplicar, só estão precisando ajustar a comunicação e ajustar o preço e todo o processo que vem com isso, tá? E aí, gestão de clientes e processo, isso é para todo mundo.
Dani, e isso serve para quem trabalha com arquitetura hospitalar? Serve, mas você não vai se vestir igual a um médico, você vai se vestir igual aos decisores. Não é a questão de, Dani, eu não tenho grana para usar uma bolsa Chanel igual a cliente que eu quero atingir. Tem, você não tem grana hoje, mas você pode estar vestido adequadamente para isso, se comportando sobre isso. Você precisa saber quanto custa uma Chanel. Se você quer atingir esse público, precisa, minha gente. Precisa entender porque a Chanel é a queridinha da cliente lá. Precisa saber, precisa entender minimamente de carro, precisa entender do que é importante para a média do cliente de vocês. Precisa entender. E aí é por isso que é tão importante entender o público-alvo, tá? Então, para quem já tem fluxo de cliente, vocês precisam seguir essas 3 etapas de transformação para a gente triplicar ainda esse ano, tá? E aí, para quem, aquela outra etapa, que são as pessoas que vivem muitas temporadas sem clientes, tá? O que é que precisa? Implantação de rede social e comunicação digital atrativa, porque se você vive essa sazonalidade, essas temporadas sem cliente, e são coisas muito constantes na vida de vocês, com 100% de certeza, as redes sociais de vocês não têm uma comunicação atrativa e vocês vão precisar implantar, tá? Muitas vezes vai ser preciso estruturar outros tipos de produtos e serviços que sejam alinhados com o público-alvo de vocês, tá? Às vezes está faltando serviços que se completem ou até serviços mais caros que você pode oferecer para aumentar o ticket médio. O ticket médio é o valor médio que as pessoas fecham com você, certo? Precisa ter firmeza e clareza na negociação de vocês. Parar de se acabar no desconto. Dani, mas tem muita gente que cobra muito barato aqui na região. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso acontece no país inteiro. Quem aqui conhece profissionais que entregam mais ou menos a mesma coisa, parecido com o que vocês entregam e que cobram metade do preço? Tenho certeza que todo mundo aqui conhece pelo menos um. E que acaba ficando com projetos que eram para ser seus, mas não adianta de nada, se a precificação está errada, ele ou ela podem até faturar, mas não tem lucro. O dinheiro não, a conta não fecha, minha gente. Por quê? Porque você precisa precificar corretamente, alinhar os seus produtos e ter uma gestão de clientes e processos clara para poder atrair as pessoas certas com a comunicação digital correta, tá? Então, vamos lá. Esses pontos aqui são para todos vocês, tá? Vocês precisam construir a diferenciação de vocês no mercado. Independente se você já tem aquela bagagem, já tem aquela esteira de clientes, ou se você passa por períodos de sazonalidade. Você precisa se diferenciar no mercado. Porque se você não se diferencia no mercado, você perde a oportunidade, porque devido à falta de reconhecimento do seu trabalho, onde todo mundo parece igual, o que vale é o quê? O menor preço. Se você não se diferencia, as pessoas olham para você, para aquele coleguinha querido lá que cobra metade, né? E acham que vocês dois estão fazendo a mesma coisa, o qual é que ele vai escolher? Ele vai escolher o de menor preço, minha gente. E isso vai resultar inevitavelmente no encolhimento do seu negócio. Não tem para onde, tá? Você se diferenciando, você gera novas oportunidades em várias frentes de trabalho e não só em projetos, tá? Várias e várias frentes de trabalho. Você passa a ver os seus futuros clientes aceitando pagar valores mais altos e o melhor de tudo, na maioria das vezes, sem regatear, sem negociar. Você começa a construir um escritório que aumenta, que expande, que triplica e pode chegar a alcançar lucratividade acima de 35% do seu faturamento. Quando eu digo acima de 35%, é real, tá, minha gente? É lucro, é dinheiro que vai sobrar no bolso de cada um de vocês. Então, vamos lá. Para todos vocês também, precisa de estratégia de crescimento. Não tem para onde correr.
Se não tem estratégia para crescer o negócio de vocês, sabe o que é que vai acontecer? O impacto, estagnação do negócio e às vezes até regressão, diminuindo o faturamento, dificuldade de promover inovação, porque sem caixa, sem capital não dá para a gente inovar, e perda de mercado e perda de clientes. Com as estratégias de crescimento, você expande o público-alvo, novas modalidades de negócio e inovações que ajudam na lucratividade. E isso vai de software a procedimento, a treinamento, a mentorias, feito essa que já já eu vou começar a vender para vocês, porque eu sou dessas e vocês sabem disso, né? Então, esse processo de instalar, de pensar, de raciocinar o tempo todo sobre estratégias de crescimento, ele faz parte de você ter a cabeça de empresário, de você pensar como dono do seu próprio negócio, tá? Na prática, para quem já tem fluxo de cliente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou parar aqui o compartilhamento e eu quero perguntar aqui de vocês. Quem aqui já tem um bom fluxo de cliente? Fala aqui para mim. E quem está naquele período de sazonalidade? Contem aqui para mim. Escrevam aqui para mim. Tem gente aqui com fluxo estável, Vivi bom fluxo. A Cida tem bom, eu tenho muito fluxo, beleza. Deixa eu fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, deixa eu ver, Luiz e sazonalidade, média de 2 a 3 novos clientes por mês, Marcela, sazonalidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma de cada um para a gente conversar. Cadê a Cida? Cida, tu tem como abrir o teu áudio aqui para mim? Deixa eu olhar a Cida aqui. Oi, tô ouvindo. Oi, Cida, tudo jóia, querida? Tudo bem? Flor, me diz aqui, ó, muito pedido de orçamento e média produção, só que pouca lucratividade. Hoje, teu negócio está lucrando uma média de quantos por cento? Tem essa informação? Na verdade, não tô lucrando, sabe? É assim, eu vivo com a agenda lotada, sobrecarregada, pedidos de orçamento, e não significa lucratividade, né? Porque eu tenho uma equipe que não é tão Tá, enxuta, sou eu e mais duas arquitetas e mais três estagiárias. Então, boa parte do que eu recebo vai para essa equipe, né? E mesmo tá. assim eu não vejo lucratividade, sabe? Assim, eu inclusive fiz o balanço no final do ano passado e deu menos 15 mil. Ou seja, você fechou o ano no negativo. Foi um ano que Isso, você tipo fechou no assim, teve vermelho. muita entrada, né? Teve uma entrada de 150 mil no total dos serviços, foram 30 projetos, né? Foi até um número ok, mas quando você vai fazer um balanço de entradas e saídas, observa-se que eu gastei mais do que estava entrando, né? Porque eu tinha outras entradas, né? E misturava os dinheiros, por isso que eu ainda estou aqui. Mas assim, Cida, eu tenho 4 anos de formada, né? E mesmo assim, eu digo assim, não tenho essa estabilidade, essa tranquilidade. E apesar de todo mundo na cidade saber que eu vivo lotada, trabalhando o tempo inteiro, mas não significa lucratividade. Por isso que a conta não não, fecha. não, não fecha. E Cida, deixa eu te dizer logo, tá? Sabe onde é que está o maior problema do seu Hum, escritório? Você está fechando sim. projetos baratíssimos. Você Uhum, fez um faturamento de 150 mil e fez 30 projetos durante o ano, você uhum. fez uma média de 5 mil reais por projeto. Mulher, juro por Deus, para fazer um projeto. Que tipo de projeto? É projeto completo, é? É mais interiores de lojas. Interiores de loja. Qual o tamanho médio dessas lojas? Ah, em torno de uns 30 metros quadrados. Loja de shopping, loja de rua também. Loja de rua, porque aqui no interior não tem Não shopping. tem shopping, né? Vamos Uhum. lá. Me dá um exemplo de uma loja que você fez. Uma Foi boa, que você ficou assim, uau, uma loja de iPhone. perfeito. Uma loja de iPhone, tá? Qual é o tamanho da loja? Ela foi assim, foi o espaço de loja de vendas, com assistência técnica e o escritório do dono. Foi meio que três ambientes.
Não são 3 ambientes, são 3 projetos. Aham. Tira isso da cabeça, Ah, e tá? fachada, né? Quatro. Ou seja, a loja toda. Uhum. Praticamente só não mexeu no estoque, mas foi a loja praticamente Isso. toda. Qual o tamanho desse Uhum. espaço? Ah, esse foi bem maior. Esse deve estar em torno de 60 metros quadrados, 70. Vamos botar 60. Quanto foi que Uhum. você cobrou por ele? Você se fez com... 4.000. Você tá doida. Não paga um iPhone, fia. Pois é. Você tá entendendo onde é que tá o Não sei gargalo? quantas mil visitas à obra. É louca. Ou seja, você tá. Deixa eu compartilhar de novo aqui a, Pronto. a apresentação, só para te mostrar onde é que você tá. Ó, peraí, deixa eu voltar aqui, só para você ter ideia. Você é essa pessoa que já tem esse fluxo de cliente, né? Isso. Já Uhum. tem. Você já tem um público-alvo definido, é lojista, Sim. né? Que é lojas. Agora, eu não preciso nem olhar para o Instagram agora. Eu já sei que sua imagem não condiz com esse público aqui. O público, pelo menos da loja de iPhone, não condiz. Uhum. E Você aí quer dar você uma olhada no Instagram? quero, vou olhar. Mas você está entendendo o que eu Pronto. estou dizendo? A sua Aham. comunicação não está clara, sua precificação está errada e a Uhum. gestão de clientes e processos, obviamente, está errada. Sabe por que eu estou dizendo que Sim. está errada? Porque Uhum. você acabou de dizer, não sei quantas mil visitas à obra, não se faz não sei quantas mil visitas à obra. Diz aí o arroba do teu Instagram. Cida Jorge Arquiteta. Como é? Cida Jorge Arquiteta. Tá. Cida Jorge Arquiteta. Acabei de lhe achar. Pronto. Vamos lá. Pode compartilhar a tela se Eu vou você. compartilhar agora. Estamos aqui Isso para mesmo. isso, tá? Isso. Ó, você já tem uma coisa bacana aqui que você diz que é arquitetura para negócios, né? Isso. Mas Uhum. não diz, só entra aqui, ó, Sobral e São Benedito no Ceará. Podia estar Isso. aqui em cima, porque aqui em cima, isso eu vou mostrar para vocês já já, que a lupa da pesquisa aparece. Lojas, Uhum. clínicas, escritórios e restaurantes. Arquitetura que gera experiência ao seu cliente e eleva seu faturamento. Eleva quanto? O que foi Uhum. que chamou a atenção de vocês? Foi eu dizer que vocês iam ser lucrativas, eu falar para você uma verdade, que é para triplicar o faturamento. Entendi. Triplicar. Tem que ser Uhum. palpável. As pessoas, cara, se Certo. não é 10 por R$ 1, entendeu, Cida? Uhum. É 10 por um Entendi. real. Aqui, olha só, vou pegar esse exemplo aqui. O formato da sua postagem está errado. Ele tem que ocupar essa tela inteira, senão você fica concorrendo com o pessoal que está com a tela cheia. Eu vou te mostrar o que é isso, tá? Certo. Mas vê, o que é que diz essa loja aqui? Essas imagens. O pessoal de mercado hospitalar vai olhar para aqui, para isso aqui, e vai dizer: Uau, é isso que eu queria. Eu tenho certeza que você tem imagem melhor do que essa, nem que Uhum. seja em render, ou que Sim. você e a sua equipe é capaz de produzir imagens melhores do que essa. E não tem jeito, minha gente, a gente vende imagem. Uhum. Você entende? Olha quanto projeto bacana, olha quanta coisa, veja. E que quando eu entro, olha o que é que tem na tua legenda. Todas as fotos até agora que eu abri estão na horizontal, e, ó, com a cor da marca estampada em todos os cantos. Essa loja esbanja beleza, personalidade e bom gosto. Todos os detalhes pensados por nós. É uma honra fazer parte dessa história. Por que vocês fizeram assim? Isso é curadoria de informação. Vamos lá. Essa loja aqui, né? O que foi que o É. cliente dessa loja pediu? Por que foi que vocês adotaram essa estética e o que é que essa estética impacta nas vendas dessa loja? Por que essa loja só contratou um projeto? Por que quer vender mais ou não? Uhum. Verdade. Essa ótica, a mesma coisa. E quando eu falo na questão dos formatos, né, da Sim. gente, ó, aqui eu tenho um formato e eu estou vendo no computador.
que ele é Sim. o formato retrato, né? O Uhum. post está no formato retrato. Eu quase não vejo o post de baixo, mas quando o post está quadradinho, eu vejo quase metade do outro. E isso me chama Uhum. atenção. Vê, estava aqui olhando da Atom, né? Vou até puxar a orelha dos meninos. E de repente eu vejo aqui vocês juntas, cor-de-rosa, neon, não sei o que, eu venho ver a galinha. Entendeu? Uhum. E isso, minha gente, faz toda a diferença na hora que vocês estão fazendo a divulgação do seu trabalho. Ou seja, R$ 4.000 para fazer um projeto de 60 metros quadrados não paga nem o salário que você deveria tirar. Quanto mais a Pois sua é. equipe. Uhum. Ou seja, se comprometa, Cida, agora. Não é comigo, é com você. E Uhum. principalmente com você e com a sua equipe a fazer um 2024 diferente. Não, Uhum. não é porque você está com 4 anos de formada. É porque você não está Uhum. tendo lucratividade, você está cobrando É, errado, você está divulgando errado, você está fazendo acordos errados, você está naquela história inteira. verdade, Era faz muito sentido. melhor que você fizesse 15 projetos e que esses projetos custassem uma média de R$ 15.000 cada um. Uhum. Ó, se É você isso que eu tô tivesse querendo esse feito, ano. é isso, ó, se você tivesse feito isso, ó, 15 vezes 15 mil, peraí, que eu fiz errado, ó, 15 vezes R$ 15.000 daria um faturamento de 337.500, Uhum. mais do dobro, É. trabalhando metade. Uhum. Mas aí, assim, teria que ser projetos maiores, né? Projetos Não maiores levam mais tempo. necessariamente, não Ah. necessariamente. Hum. Clientes melhores. A gente tem Uhum. a ilusão que só projetos maiores vão trazer essa lucratividade, mas não são projetos maiores, são clientes melhores. Entendi. Entende? Uhum. E eu Certo. garanto que na sua cidade e nas cidades vizinhas, esses clientes existem. Uhum. Porque existem em todo lugar. Pronto. Vou Certo? atrás deles. Comunicação. Tá joia? Uhum. Tá ótimo. Obrigada, Dani. Nada, querida. Aí eu vou pegar um aqui, ó, Giovana, tem poucos clientes e tem o lucro. Nesse momento estou sem projetos. Vamos lá. Então, vou pegar a Giovana, que era a que estava mais perto aqui de mim. Giovana, tá aí ainda? Deixa eu ver. Tô sim. Cadê tu? Deixa eu ver se eu estou olhando aqui. Cadê, Giovana? Oi, Achei! Oh, Giovana, agora eu sei. tudo bem? É que a Giovana eu já conheci ela lá em São Paulo. Então, Isso vamos mesmo. lá. Tem poucos clientes e tem lucro. Já estamos com meio caminho andado, né? É. Porque pelo menos está sobrando dentro do seu escritório. O negócio agora é aumentar o volume de captação de clientes. E aí eu pergunto, qual é a maior dificuldade que você tem nesse processo de captação? A minha captação, na verdade, é mais o boca a boca e as indicações, né? Na verdade é Aí isso. chega dezembro e janeiro, que o povo está todo incomodado com férias. Dezembro, janeiro e fevereiro. Férias, É. festa, confraternização e carnaval. Acabou a captação de cliente, né, Giovana? Na verdade, assim, o que acontece? O ano passado, eu peguei um projeto maior, uma lucratividade maior, um apartamento de 330 metros, então eu tinha Ótimo. uma. Só que aí, como eu não tinha uma estrutura muito assim, eu acabei não pegando mais projetos. Porque normalmente eu fico com, tenho mais projetos, mas aí eu falei, como esse projeto deu um lucro maior, eu vou dar uma atenção especial, não vou ficar pegando mais projetos menores e que vão me tomar o tempo e eu vou acabar me enrolando, né? Porque eu tenho um estagiário só dentro do meu escritório que me ajuda. Então, a minha questão é isso, estruturar a empresa, os processos, que eu, assim, já fiz diversas mentorias, como a gente já conversou, e eu não Isso. consigo implementar para eu ter a segurança de falar, agora vai, sabe? Agora eu tenho mais gente para me ajudar. Eu acho que, na verdade, é isso daí que me falta. E falta mesmo. E veja, só naquela conversa que a gente teve
quando eu estive aí em São Paulo, e a sua filha estava com a gente, fica bem fácil de perceber que é uma menina que dava facilmente para a gente treinar e colocar ela para fazer a sua parte de rede social. Menina inteligentíssima, Sim, desenroladíssima, sim. uma Eu já até águia. cheguei a conversar com ela, mas ela não deu muita bola. E eu, Não deu muita bola porque não teve proposta, né? é, Proposta pode ser. real, então ela não vai dar muita bola, né? Eu tenho um aqui de 13 anos que quando eu quero que ele faça algum trabalho daqui de dentro do escritório, eu faço. E aí eu já chego com a proposta para ele. Ó, é isso aqui, o trabalho que vocês vamos fazer, é bom para mim, para tu, e ele vai lá e faz. Entende? E Sim. aí a gestão de projeto, você veja, quando você diz para mim, peguei um projeto maior e parei de pegar os outros menores, isso é um negócio que me preocupa, porque você não precisaria necessariamente parar. Pois Não é. precisaria parar. Na Eu acho verdade, que eu fiquei insegura, muito insegura sabe, de não dar conta, de dar errado, porque quando eu pego o projeto, não é só projeto, eu peguei o projeto, projeto e execução de obra. obra, decoração, Isso. então, Mas isso é só uma questão de organização e equipe, tá, Giovana? exato. Inclusive, você tem três questões aí. Os seus projetos e suas obras já dão lucro, excelente. Então, provavelmente a precificação está toda ajustadinha, está toda certa. Você já conhece bem, pela conversa que a gente teve, seu público-alvo. Já é um negócio bem alinhadinho, você já sabe bem como é que lida com ele. O que está Uhum, faltando é gestão do cliente e uhum. gestão da equipe, gestão dos processos. E aí você conseguir ter uma pessoa que pode fazer essa parte de captação de clientes para você. Usar as suas redes sociais, porque material já vai ter inevitavelmente. Se você faz projetos desse porte, você tem material guardado aí dentro para ser usado. Não tenho muito. Mas Olha que no, vergonha. você faz 3D ou fotografa as suas obras? Então, assim, muitas vezes, como não finalizava todo o processo, às vezes a pessoa falava, eu vou deixar a decoração para depois, eu acabava não fotografando. Então, eu fiquei muitos anos Sem sem fotografar. fotografar. Então, agora, do último ano para cá, dos 2 últimos anos para cá, que eu comecei a fotografar. E tem Pronto. os E, 3Ds. e pronto, você já tem material, não precisa mais do que isso. E Uhum, já já eu vou te provar que não precisa mais do que isso, porque já já vou chamar o Renan e eu vou abrir o Instagram dele também. Você vai poder ver isso com tá bom. tranquilidade, tá? E uma orientação que eu dou para vocês agora. Se o cliente não vai terminar tudo para fotografar, você já tem conhecimento nas lojas de tapete, de objeto de decoração, de tudo. Combina com todo mundo, faz uma montagem lá, Sim, fotografa tudo, passa o orçamento de tudo que você botou lá para o seu cliente e depois a é turma isso que eu faço. recolhe. E você tem a foto, sempre precisar que o cliente compre, faça ajuste e está resolvido. Inclusive, já diminui um processo seu. Por quê? Porque na hora de montar as coisas já está tudo escolhido mesmo, já Sim, aumentou o é isso. Eu processo. comecei a fazer nos 2 últimos anos, mas o que ficou para trás ficou mesmo. Não, o que ficou, ficou, né? A gente não chora o leite derramado, a gente cuida para não Exato. derramar o resto, né? A Uhum, gente tem que ficar atenta sim, para isso. Então, que 2024, Giovana, seja o seu ano de organizar tudo isso para que você pare de perder essa grana. sim, Pare de exato. negar projeto porque pegou um maior. Pare de depender de indicação e de cliente que retorna, porque não tem frequente, Pia. Você vai passar por esse regime de sazonalidade com a constância que você não precisa passar. Sim, com certeza. Não precisa passar. Então, minha filha, assim, a gente pega, olha, 11 do 1, né? Tem muito 1 nessa história. Pega Aham, essa energia do que a gente está fazendo agora para botar isso para moer, tá? Porque isso você vai precisar inevitavelmente. sim, Combinado? combinado. Obrigada. Combinadíssimo. Nada. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Espera aí, deixa eu voltar lá com a minha apresentação. E... Deixa eu só chegar no ponto onde eu já estava para a gente voltar.
Pronto. Então, a gente acabou de ver o que passa, um exemplo de como é que eu faço, por onde eu começo os diagnósticos da minha mentoria, tá? Então, na minha mentoria, eu sempre começo por esse diagnóstico, tá? Você está em que momento do seu escritório? Qual é o perfil do seu cliente? Como é que está a sua precificação? E aí fica fácil entender qual é o direcionamento que eu vou dar para vocês. Porque esse direcionamento, em geral, vai passar por planilhas de controles, né? E quando eu falo em planilhas de controle, eu estou falando, inclusive, deixa eu tirar até o áudio. Ó, essa é a minha planilha de precificação. Todos os meus alunos que fazem parte das minhas mentorias usam, ou pelo menos já usaram em algum momento, para poder definir sua precificação justa, porque aqui a gente consegue precificar por composição de custo e acompanhar tudo que está acontecendo no meu projeto para ver se você teve lucro ou não. Para todo mundo que está aqui para triplicar, vocês vão precisar de planilhas de controle e vão precisar também, por favor, de propostas de orçamentos atrativas. Propostas que mostrem realmente o porquê que o seu trabalho é tão bom, o porquê que o seu trabalho é diferente e merece ser remunerado até 3 vezes mais do que a média das pessoas que estão cobrando qualquer valor aí dentro do mercado de vocês. Por quê? Porque precisa falar dos seus projetos, falar da sua expertise, falar do seu trabalho. Precisa mostrar para o cliente suas apresentações o porquê que você não é qualquer um e porque o seu projeto ele é mais caro, sim. Eu coloco a maior quantidade que eu tiver de foto de projeto referente àquele perfil de cliente, tá? Independente se é residencial ou não. Hoje eu só faço residencial, mas independente se é residencial ou não. Para que as pessoas entendam que não é qualquer pessoa que faz. Que tudo isso leva tempo e leva dinheiro. Ó, se eu só acelerar aqui, na minha proposta comercial, eu coloco tudo que precisa, todos os acordos que eu preciso fazer, tá? Eu coloco aqui também as etapas que a pessoa vai viver comigo, né? Todas as etapas, coloco até uma linha, ó, mostro inclusive que etapas são essas, a etapa de briefing, aqui a etapa de coleta de levantamento, de projeto, detalhamento, olha aqui, prazos de entrega com linha do tempo, valores, condição de pagamento, tudo que a pessoa pode esperar e as informações mais importantes. Se as propostas de vocês não estão desse jeito, vocês estão com problema na negociação. E aí, vamos aqui para as configurações do Instagram. Né? Essas configurações, o pessoal que estava comigo em São Paulo já viu, então eu peço só que você, e o pessoal que estava em Vitória também, então eu peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência. Então, existem algumas configurações que vão ajudar vocês a performarem melhor no Instagram de vocês. Uma delas é essa configuração que você vai só dá para fazer no computador. Então, né, você vem aqui nesse maisinho da rede social, tem esses 3 tracinhos. Quando abrir a janela, você vem em definições. Deixa eu voltar. E quando chegar aqui em definições, vocês deixam marcada essa aqui, mostrar sugestões de contas nos perfis. Por quê? Porque você vai receber sugestão, mas você também vai aparecer como sugestão. Se essa marquinha aqui não está clicada, vocês estão perdendo tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? São pessoas que chegam até o perfil de vocês sem precisar pagar anúncio. E outra questão importante também todos nós temos poluição nos nossos Instagrams. São pessoas que já seguiram a gente, ou porque eram aqueles robôs chineses, coreanos, né, de todos que seguiam, teve uma época que era um inferno de robô, e esses perfis foram desativados pelo próprio Instagram, ou pessoas que deletaram seus próprios perfis. Então, cheguem aqui, venham em seguidores,
e digitem desativados, que todos os desativados vão aparecer de vocês vão aparecer. Mas cuidado, deletem no máximo 10 perfis desses por dia, porque senão o Instagram vai ler como uma ativação em massa, né? Como se fosse um robô trabalhando e não você fazendo aquilo ali, e pode bloquear o perfil de vocês. Então, tenham paciência, vão fazendo de 10 em 10, 8 em 8, 10 em 10, que já vai resolver. E a outra questão está aqui, coloquem o trabalho que vocês fazem, ó, olha aqui a Thaís, arquitetura residencial personalizada onde? Manaus. Carlinha, projeto residencial em Manaus e Boa Vista. O Renan, que já entra, projeto de casa. Por quê? Porque ele é o rei das casas de condomínio de alto padrão de Manaus. Olha como está escrito do Renan. Projetos de casa em Manaus. Projetos de casa de alto padrão. Ninguém vai chegar com Minha Casa e Minha Vida para ele, não, minha gente. Ninguém vai chegar com 80 metros quadrados para serem projetados aqui, tá? E aí ele coloca as palavras-chave, que são as palavras que o público dele procura. O público dele quer exclusividade, criatividade, funcionalidade. E o Renan vem aqui e bota aqui, ó, mais de 200 casas. Ele já fez mais de 200 projetos de casa. É o que eu chamo de carteirada. Ele diz aqui, ó, não é qualquer um não. Sabe por que você vai pagar para mim mais caro? Porque eu já fiz mais de 200 casas. Eu não sou aquela pessoa que fez qualquer coisinha, não. Eu não comecei ontem. Eu já fiz mais de 200 casas, tá? E isso, todo mundo que usa essa estratégia, ó, esse pessoal são todos meus alunos. Eu coloquei aqui o exemplo de Manaus, porque é uma das minhas melhores praças, graças, inclusive, ao próprio Renan, né, que me indica muito para os colegas dele, ó. As meninas da Quest aparecem quando eu boto arquiteto em Manaus, ó, aparece. As meninas da Quest são minhas alunas, Thaís, minha aluna, Cadu, meu aluno. Quando eu boto casas em Manaus, Renan já aparece aqui, projetos em Manaus, Renan, a Carlinha e o pessoal da oficina. Então, tudo isso faz parte de vocês construírem um escritório que triplica, um escritório que tem sucesso, um escritório lucrativo. E aí agora eu vou dividir a tela com esse cara que é meu aluno, né? É meu aluno já há muito tempo, o Renan. Renan, tu estás aí? Deixa eu ver aqui. Oh, Cadê? Deixa eu olhar a tua carinha aqui. Deixa eu tá dividir. aparecendo aí? Deixa eu ver. Tá aparecendo. Tá, tô te vendo aqui de camisa branca. Renan, boa Isso. noite, querido bichinho. Peguei Renan de sopetão, tá? Mandei mensagem para ele às 6 horas. Renan, tu topa aparecer aqui comigo? Ele se virou nos 30, tá com a carinha de cansado, mas tá aqui, né, viu? Tô aqui. Todo Obrigada, descabelado, viu? mas tô aqui. Não, tá maravilhoso. Obrigada, viu, querido? Renan, conta um pouquinho aqui pro pessoal, né? Como é teu trabalho, e como vem sendo essa jornada da gente desde quando começou e o resultado que você já teve. Então, eu trabalho hoje com arquitetura residencial de alto padrão. Acho que isso foi uma consequência do trabalho que que eu já vinha fazendo, né? Não, acho que trabalhar com alto padrão não foi algo que eu só escolhi, né? Não foi só uma escolha, uma consequência do trabalho que eu já vinha sendo desempenhado na internet, né? E eu sempre quis trabalhar com esse público, então eu sempre foquei muito a comunicação, né? As imagens, inclusive as especificações de projeto. Mesmo quando meu cliente ainda não podia pagar por aquilo, eu especificava para que ele conseguisse entender onde eu queria chegar, para que as pessoas vissem que aquilo, tipo assim, na maquete a pessoa via uma coisa que, obviamente, na casa da pessoa talvez não ficasse daquela forma com aquele produto, por exemplo, mas no Instagram, que é o que vende no final das contas, tava lá o produto que eu queria especificar no projeto. Então, eu comecei a fazer muitas casas. Eu sempre fiz casa, na verdade, desde que eu me formei. Então, isso foi só uma consequência, assim. Foi um processo que a gente veio fazendo. E aí, à medida que foi aumentando a quantidade, enfim, na pandemia, por exemplo, foi um ano, 2020, que
Foi o ano que eu mais fiz projeto, acredito eu, porque eu já tinha uma presença forte na rede social Você desde já era meu 2019. aluno desde 2019, né? Isso? Isso, é. Em 2018 eu já tinha cliente na internet, né? Cliente no Instagram. Isso. E aí, obviamente, depois que a gente fez a imersão lá, aumentou. E aí, durante a pandemia, foi o ano, assim, onde a gente... Todo mundo tava fechando escritório, tinha muita gente que tava... Sei lá, eu conheço gente, inclusive, que fechou o escritório, que tava, né, demitindo funcionário e tal. E eu tive que contratar gente nessa época. Pandemia eu trabalhava muito. Na época da pandemia, assim, 2020, 2021 foi o ano que eu trabalhei muito. Mas, assim, trabalhei muito, ganhei dinheiro, porque, enfim, né, pela quantidade de coisas que a gente fazia, mas não era isso que eu queria, porque eu não queria ter 40 clientes durante um ano. Não queria ter 50 clientes, não queria ter. Porque foi isso, assim, inclusive eu tava aqui hoje, essa primeira semana do ano é uma semana que eu tiro para organizar tudo, né? A Dani sabe. Então Sim. eu organizo as metas, organizo a agenda, processo que eu quero mudar, enfim. E aí, inclusive, o que a gente faz muito na nossa rede, eu tiro algumas coisas que são muito antigas, passo para um HD, para uma coisa, mas algumas das coisas eu compacto, né? Então, por exemplo, assim, eu estava compactando aqui as pastas de orçamento antigas e, sei lá, uma pasta de 2020, ela tinha 12 gigas de tanto orçamento que eu fiz. Minha Então, nossa. ela tinha 12 gigas de orçamento, entendeu? Só de orçamento. Então, ou seja, é muita coisa. E aí, e assim, eu não queria ter isso, né? Porque eu fiquei trabalhando igual um doido e, enfim, foi cansativo. Quando você chegou na mentoria, você estava bem cansado, não foi? Tava bem cansado, tinha muita coisa. Tava ganhando dinheiro, não era o dinheiro que eu queria ainda, mas tava ganhando. É, e aí e é uma coisa que eu sempre falo pra ti, né, Dani? Eu nunca cheguei onde eu quero chegar. Porque eu tenho uma insatisfação Eterna. eterna, assim. Então, e aí em 2021, que foi quando a gente começou mesmo a mentoria, né? Isso. É, a gente fez uma mudança um pouco ali na comunicação, algumas coisas, até porque eu já estava caminhando ali para onde eu queria chegar. Eu já tinha alguns clientes bons, eu já tinha muitos clientes bons, na verdade. Eu já estava fazendo muitas casas, então já estava virando uma referência nisso. Eu já era conhecido por isso. E aí a gente começou a mudar um pouco a comunicação, a postura, enfim, outras coisas, para que a gente conseguisse atingir mais esse público e consolidar no público de alto padrão. E aí Isso. eu acho que também a consequência de ter essas coisas foi tendo premiação, fui ganhando notoriedade de outras formas, né? Além de me firmar como referência na área, eu fui também ganhando notoriedade através de prêmios, né? Porque isso acaba que essas premiações, elas te reafirmam como uma potência, né? Tipo, nossa, aquele menino tá ganhando a premiação junto com aquela arquiteta que tem 50 anos de formada, tipo. Então, isso dá uma visibilidade e também uma confiança para a pessoa de que você é uma pessoa, né, que, assim, conseguiria fazer um projeto daquele. E aí isso só foi mudando e tal. Acho que também mudei um pouco da minha forma de me vestir. E acho que eu sempre gostei de moda, né? Eu só não gastava tanto, porque eu não tinha tanto dinheiro. Hoje em dia eu já posso gastar com coisas que eu gosto. É, E acho que é isso, assim, a vida muda, né? Mas Isso. hoje em dia eu ainda estou, Uma coisa que eu acho, inclusive, diz. pode falar. Inclusive na nossa mentoria eu já vou chorar para ti de novo, porque eu quero mais coisas, entendeu? Claro, Então, claro, terça-feira estaremos juntos. Então, vejam só. Renan faz mentoria individual comigo desde 2021, né? Ele começou com essa mentoria, que eu vou falar sobre ela já já, a mentoria triplicar. Ele fez uma rodada da triplicar, depois ele já migrou para a mentoria Escritórios de Sucesso, que é onde eu treino a equipe, uma parte da equipe dele, principalmente essa parte de divulgação. Toda essa parte de divulgação eu faço a três mãos, né? Eu, ele e a Sony, que é da equipe dele. Mas o que é que acontece, né? O Renan ele tinha esse anseio de trabalhar para menos clientes e clientes menores, melhores, muito melhores, pagando muito melhor. Então, hoje, ele já atingiu esse patamar de clientes. Então, ele está nos melhores condomínios de Manaus.
E ele não está nos melhores condomínios de Manaus com uma casa só, são com várias casas, né? E isso é muito importante para ele solidificar o nome no perfil de cliente que ele queria. E com relação ao faturamento e ao número de clientes, o que foi que houve de 2021 para cá, Renan? Diminuiu bastante, né, a quantidade, inclusive de orçamento, né? Porque acho que quando a gente. Isso é uma coisa até que eu conversei com a Dani em alguns momentos, algumas mentorias assim, de que, tipo, cara, eu sei lá, todo ano, a cada ano que passa, diminui a quantidade de cliente e diminui a quantidade de orçamento, mas em compensação, o ticket do projeto aumenta, né? E aumenta Então, bastante, né, Renan? sim, Então, hoje, o ticket que você cobra hoje, em relação ao que você cobrava em 2021, percentualmente quantas vezes maior? acredito que uns 4 a 5 vezes maior hoje em Ou dia. seja, você quadruplicou ou até quintuplicou o valor dos seus projetos, do ticket médio do que você fechava. Sim, hoje eu já fechei projetos que eram, sei lá, 5 vezes maior do que eu fechava antes. E tudo isso, minha gente, é possível porque, primeiro, o Renan fez todas as tarefas de casa necessárias. Renan é o tipo do cara que faz o que tem que ser feito mesmo, né? Então, estruturou a equipe. Quando ele começou lá fazendo a imersão, ele dividia o escritório com as colegas, ele não tinha o espaço físico dele, era dividido. Hoje ele tem escritório num dos melhores, ou se não, no melhor empresarial lá de Manaus, né? Um escritório grande. São quantas pessoas na tua equipe, Renan? 5. 5 pessoas na equipe, veja. E aí Mais 5 fica, arquitetas, né? são 5 arquitetas, né? Vejam só. E aí Não fica a tem, não lição tem para estagiário. e fica a lição para a dona Cida, né? Que está aí com 3 arquitetas, não sei quantos estagiários, e com 30 projetos, super sobrecarregada, sem dar conta de fazer o que tem que fazer. É ele e mais 4, ou você e mais 5, né? É, Ele e mais 5 em um escritório altamente lucrativo. E sabe o que é melhor? Renan, tu executa a obra em algum momento? não. Não. Deus me livre, inclusive. Tudo que o Renan faz é fazer vistoria de projeto, né? Ele vai É, lá só nas acompanhamento de obras, obra. é só acompanhamento de obra. Ele vai lá na obra para ver se o engenheiro, se as pessoas estão executando de acordo com o que ele quer, com o que ele Exatamente. Vou lá, projetou. dou meu close, tiro foto, é, Manda fazer, faço desfazer. relatório e vou Isso, embora. exatamente. Brigo, Então, vou embora. Brigar muito, porque eu brigo bastante. Mas discute. E veja, isso dá ao Renan uma liberdade que pouquíssimos, ou talvez nenhum de vocês tenham. Renan, quantas viagens você fez ano passado? sei lá, olha, eu acho que deve ter. Não, mentira, eu não sei. Eu acho que foi em torno de 10, tá? Por Ele aí. fez 10 viagens. E assim, ele fez 10 viagens a passeio, minha gente. Viagens que envolvem trabalho também, claro. Foi para Milão, foi para Casa Cor, foi para visita de fábrica, mas fez Mas muitas por viagens. revestir. É, É. a Expo, veja, ele está em Manaus e fez todas essas viagens. Teu escritório parou, e não, porque tu viajasse 10 vezes. Não. A gente só parou, a gente só fez uma coisa, porque ano passado eu tava com muitas obras no final do ano, então eu não viajei, né? Em dezembro Sim, e nem em janeiro. Então, o que que a gente fez? A gente tirou um recesso de uma semana só. E aí no carnaval a gente parou 2 ou 3 semanas, se não me engano. Porque aí eu também, foi quando eu viajei para Europa, eu fiquei 20 dias viajando. isso. Mas assim, a gente parou alguns dias, enfim, a gente parou, né? Porque teve que ter o recesso e tal, e foi as férias do pessoal. Mas foi tudo programado com os clientes e tal, foi tudo programado aqui. Foi a única vez que a gente parou mesmo, mas o restante do ano que eu viajei, a história Tudo continuou normal. continuou, tudo continuou rodando por. Inclusive, na viagem que eu fiz da Europa, uma das meninas do meu escritório, eu ainda levei uma delas. E aí a gente, tipo assim, então, o escritório, ainda assim, quando a gente. Porque eu fiquei lá, elas voltaram e eu fiquei. Então, elas voltaram e o escritório continuou funcionando e eu continuei viajando. E veja só, quanto diminuiu o número de fechamentos
E o número de faturamento, porque você viajou 10 vezes no ano passado? Um pouquinho, né? Vamos combinar, vamos mentir, não. Foi um pouquinho, mas eu acho que foi por conta da. A gente já conversou, inclusive, sobre isso, porque já tava demais, né? Tive muita coisa. Mas acho que hoje, esse ano, eu tô fazendo diferente, porque eu fiz o calendário total do ano, assim, esse ano. Perfeito. De todos os meses, de todas as viagens, inclusive já liguei para todos os fornecedores para ver se alguém vai querer me levar para alguma coisa, para ver se eu vou aceitar ou não, porque eu falei que só vou aceitar o que for convidado em janeiro. Se alguém me convidar em dezembro para ir para algum lugar, eu não vou. Não vai. Só é o que tá combinado de janeiro para poder não acontecer mais isso. E, e aí já marquei essas viagens, já comecei a organizar o escritório, tipo, pra gente adiantar as coisas, organizar a agenda. Perfeito. A gente já organizou 2, 3 meses já de uma vez para poder a gente Estou seguir gostando assim de no foco, ver, viu, moço? sem errar. Estou gostando Então, de é ver. porque tem que melhorar, né? A gente Tem tem que que arrumar melhorar, o que estava evoluir errado. sempre. Evoluir sempre. Mas sabe o que é melhor? Os teus clientes azucrinaram a tua cabeça enquanto tu estava viajando. Não, isso daí não. Não, não porque a comunicação que eu tenho hoje com os meus clientes é muito, é muito direta, assim, a minha equipe, ela participa das coisas, né? Então, é, vamos supor, se eu estiver viajando, alguém precisar ir na obra, as meninas vão conseguir ir e eles vão confiar no que elas vão falar, entendeu? Isso, Até porque mesmo que elas falem, se for uma coisa que elas não souberem, elas vão falar, ah, a gente precisa ver isso com o Renan, e aí depois a gente dá um feedback. Então, perfeito. já aconteceu algumas vezes, mas assim, eles não se sentem desamparados porque a gente tem um suporte por trás. Isso. Então, te dar um exemplo, a gente nos grupos com os clientes, eu tenho os celulares corporativos, né? Então a minha equipe elas estão nos grupos, e aí, por exemplo, às vezes o cliente tem alguma dúvida, eu sei a resposta, eu posso responder, mas eu mando elas responderem, para que eles já tenham a, a cultura de entender que a equipe pode responder por mim em alguns Sim, momentos, entendeu? isso. Então, como elas já fazem parte dessa rotina com eles, para eles não tem problema se elas forem ou eu for. Claro que eles preferem que eu vá e tal, tudo mais. Lógico. Mas se numa situação em que eu tô viajando, uma situação em que eu tô ausente ou que eu não posso ir de repente, porque às vezes acontece de eu estar em Manaus, mas eu tô, tipo, atolado de coisas e não vou conseguir. Sim, E aí, da minha equipe, eles também não têm problema, porque todo mundo entende que vai ficar amparado pelo escritório, né? isso. Eu não vendo mais hoje, quando o cliente entra no meu escritório, eu não vendo eu vendo o meu escritório, né? Tipo assim, eu A não sua vendo empresa. a minha pessoa exatamente, eu não vendo. E eu deixo isso muito claro, que assim, eu faço uma boa parte, a gente cria junto, a gente faz muitas coisas, mas eu não sou a única pessoa que trabalha aqui, entendeu? Então, assim, Sim, não espere que eu vou responder tudo, não espere que eu vou estar 100% em todo lugar, porque não dá. Eu per- falo muito isso, por exemplo. Eu falo muito assim, quando o cliente está aqui na reunião de orçamento, eu até falo, ó, enquanto eu estou aqui contigo nessa reunião, tem outros clientes perguntando outras coisas e estão sendo respondidos. Então, assim, já para a pessoa entender que, né? elas não podem contar só com você, elas podem contar com toda a sua equipe. Elas contam com uma empresa que está trabalhando para você. Exatamente, é isso. É isso que eu Isso, quero. Exatamente essa que é a minha intenção de falar, de deixar bem claro que eles não estão contratando uma pessoa física, eles estão contratando uma empresa, um escritório, né? Um e isso, CNPJ. e isso foi construído, né, Renan? Isso não Ah, com começou certeza. assim, não nasceu assim. E Exato. aí vem a pergunta. Renan, tu já deve ter renovado a mentoria individual comigo umas 3 vezes, pelo menos, não foi não? É. 3 vezes, né? Já está fazendo o terceiro ciclo. Por que você renovou tantas vezes? Bom, acho que tem uma questão principalmente, né? Obviamente, resultado. A gente tem resultado. Mas acho que tem uma questão também de confiança, né? Eu acho que, como eu não tenho, por exemplo, um sócio, uma sócia, eu gosto de ter alguém com quem eu possa confiar, que eu possa compartilhar as coisas, que eu possa ter uma segunda opinião, que eu possa ter um suporte, né? Porque eu preciso também ter um suporte, né? Claro, Além da, todo mundo né? precisa. Eu também Exato. faço Então, mentoria. Pois é. exatamente. Então, para mim é importante por ter também esse braço, assim, a Dani é um braço para mim. Sim. Renan, meu querido, eu tenho um morro de orgulho de você. Eu sempre chamo o Renan, porque assim,
Eu morro de orgulho da trajetória dele, né? Uma trajetória que eu vi sendo construída, né? E que só faz crescer. Esse menino é uma máquina. Eu já disse que esse ele vai engolir Manaus, né? Quem quiser que observe, que ele vai já estar fazendo e que vai fazer e vai crescer cada vez mais. Renan, muito obrigada. Eu Amém. sei que você está exausto. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo seu tempo. E Por terça-feira nada. estamos juntos, né? Sim, um beijo para todo mundo, viu, gente? Qualquer coisa, estamos aqui. Beijo. Beijo. Pronto, pessoal. Entenderam como é que a gente faz para triplicar e que são histórias reais? O Renan veio aqui hoje para falar da história dele, né? Uma história que inclui desafios, que inclui erros e acertos, mas que inclui muito sucesso e principalmente resultado, né? E aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui comigo hoje. O seu projeto de vida hoje inclui essas coisas aqui? Construir uma carreira que te dará orgulho das escolhas que você fez, viver dos seus projetos de serviços, impactar verdadeiramente seus clientes e a sua cidade, que a gente constrói, a gente não impacta só nossos clientes, do nosso trabalho, impacta a cidade que a gente mora. E ter um escritório verdadeiramente lucrativo. Qual dessas 4 aqui está inclusa no seu plano de vida, no seu projeto de vida? Qual dessas aqui? 1, 2, 3 ou 4? Escrevam aqui para mim. Qual dessas aqui inclui? Deixa eu ver aqui. As 4, a Vivi, Natália, as 4, Marcela, as 4. Que bom, meninas, porque esse é o impacto que eu quero ver os meus alunos de mentoria terem na vida das pessoas, nas cidades onde vocês vivem e trabalham, como é o caso do Renan, tá? 2024 vai ser um ano para vocês abandonarem a falta de gestão ou a gestão amadora do escritório, negociações cheias de desconto e prejuízo, insegurança na precificação ou captação de cliente ineficiente. Qual das 4 para vocês também? Cadê? Deixa eu ver aqui. Sempre que eu dou o gole na minha água. Vivi 1 e 2, joia, porque a Vivi eu conheço, sei que ela já precifica certinho, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Escrevam aqui para mim. As 4 também. Maravilha. Então, eliminem, minha gente. Eliminem isso aqui. E aí, agora eu vou falar sobre meta, tá? E a minha meta para 2024, uma das minhas metas para 2024 é triplicar o faturamento de vocês. De cada um de vocês aqui, ajudar vocês a triplicarem. E agora eu vou explicar como é que funciona a metodologia triplicar, que é um dos meus planos mais direcionados e mais individualizados, tá? É um plano de uma mentoria individual. Não tem esse negócio de grupo de WhatsApp, de várias pessoas sendo mentoradas no mesmo momento. Isso eu tenho em outros pacotes, em outros planos. Mas na mentoria triplicar, para que eu consiga ajudar vocês a triplicarem o faturamento de vocês, eu preciso estar perto de vocês. Eu preciso que vocês tenham acesso mais simples a mim para que a gente consiga fazer. Então, ele é composto de algumas etapas. A primeira etapa é uma análise minuciosa da situação financeira do seu escritório, tá? É aquela mesma coisa. Vocês vêm para mim, não pode mentir, feito não pode mentir no cardiologista, não pode mentir no terapeuta. Por quê? Porque eu preciso saber da situação real do escritório. Faturamento, quantos clientes estão entrando, quantos clientes estão saindo, como é que vocês vão, como é que vocês fazem a captação de cliente, qual é o ticket médio desses projetos, se você tá aumentando a sua lucratividade ou se ao longo do tempo ela está diminuindo, tá? Eu faço uma análise minuciosa da comunicação de vocês nas redes sociais. Eu dei um exemplo rapidinho de como é essa análise que eu faço, um exemplo rapidíssimo.
mas eu faço essa análise e eu continuo fazendo essa análise junto com vocês durante os 8 meses de mentoria, tá? Eu acompanho vocês, eu sou aquele grilo falante no ouvido de vocês. Vocês vão receber directs meus de acordo com o conteúdo de vocês. Se o conteúdo ficou legal, ficou bacana, curadoria de informação certinha, vocês vão receber o ok. O que tiver para corrigir, eu também vou ajudar vocês a corrigir, tá? Análise minuciosa do sistema de vendas e da precificação de vocês, porque sem uma precificação correta, sem um sistema de negociação eficiente, vocês não têm como triplicar. A segunda etapa da mentoria triplicar vai ser a revisão do perfil e o meu acompanhamento em todas as suas redes sociais. Se você tem Pinterest, eu acompanho no Pinterest, tudo que vocês estão fazendo, TikTok, eu preciso ter todos esses? Não, mas os que você tiver, eu vou acompanhar o resultado de vocês e o tipo de conteúdo que vocês estão produzindo. Terceira etapa, são reuniões mensais de estratégia e alinhamento comigo. Durante 8 meses, a gente vai ter uma reunião por mês e vocês vão ter acesso direto ao meu WhatsApp particular para tirar dúvida. Por quê? Porque eu sei que em 30 dias acontece muita coisa. E você pode ter uma dúvida, você pode ter um problema, uma questão que você precise da minha orientação, entre um e outro, e você tem que ter acesso a mim. Você manda uma mensagem para mim no WhatsApp, eu tenho até 48 horas para responder, mas no geral eu respondo muito mais rápido. E vocês têm acesso a todos os meus treinamentos online, que vai ser a base do conhecimento de vocês, né? Por quê? Porque vai ser a minha orientação mais do que já está gravado, mais as minhas planilhas que já estão disponíveis nos treinamentos, mais as minhas meus modelos de orçamento e todos os treinamentos que eu gravar durante o ano que você tiver comigo na mentoria. Só isso, só o que eu tenho hoje de treinamento gravado. Se uma pessoa quiser comprar todos de uma vez, vai investir pelo menos 7 mil reais só em treinamento para poder assistir e fazer sozinho, tá? E aí, eu comecei esse ano de 2024 com apenas 3 vagas para a mentoria triplicar. E as 2 empresas que começaram janeiro de 2023 na mentoria triplicar, triplicaram ano passado, né? As outras triplicaram, algumas sim, outras chegaram bem perto. Mas que começou em janeiro, conseguiu ter o resultado, inclusive uma delas antes de terminar o ano. A Atom conseguiu, assim, pertinho da virada do ano, mas teve gente que conseguiu antes, e eu só tenho 3 vagas, tá? E ontem, conversando com a Vivi, que está aqui pelo telefone, ela já garantiu uma das vagas, ou seja, hoje eu tenho 2 vagas disponíveis, que é isso, tá certo? Como é que você faz para conquistar uma dessas 2 vagas? Porque, como eu disse para vocês, não é para todo mundo. Qual é o processo agora? Vocês vão preencher um formulário, tá? Um formulário super simples no Google, que você vai me descrever um pouco do seu negócio para eu entender em que momento do negócio você está, tá? Você vai ficar atento ao WhatsApp, já já eu vou passar o link desse formulário aqui. Você vai ficar atento ao seu WhatsApp, por quê? Porque a gente não vai ligar direto para você, mas vocês vão receber um WhatsApp de um número 081, que é o código de área aqui de Recife, da Rosa ou da Hortência, da minha equipe, para agendarem uma ligação que eu vou fazer para vocês, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma ligação para poder selecionar quem são as pessoas que vão poder entrar para essas 2 vagas. Por quê? A Vivi já ocupou uma das 3 e eu tenho essas 2 vagas. Então, fiquem atentos, porque vocês vão participar de uma entrevistazinha tranquila comigo, ao telefone. Para quem for aprovado, vai poder fazer a sua matrícula, a sua inscrição e passar os próximos 8 meses comigo. Eu vou passar os próximos 8 meses mentorando vocês, trabalhando com vocês no escritório de vocês, para que o escritório de vocês triplique, para que o escritório de vocês lucre, para que o escritório de vocês
tenha os resultados como o do Renan, resultado como o do pessoal da Atom, resultado com o pessoal da Cobi Dias, da Dani, da Angatu e de tantos outros alunos meus que fizeram a mentoria triplicar nos últimos anos. Então, esse aqui é o link do formulário, que eu vou deixar aqui no chat também, e vou abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá para a gente tirar as dúvidas. Pode ser dúvida sobre o conteúdo, pode ser dúvida sobre a própria mentoria, e eu vou deixar aqui para vocês já o link, tá? Aqui o link. Então, já abre, deixa eu ver aqui, se ele não for. Vou tentar abrir ele aqui de outro jeito que ele está aparecendo. Cliquem aí para mim, só para ter certeza de que o link está clicável. Quem puder fazer isso, deixar aberto aí, só para ter certeza que ele está clicável. Alguém conseguiu clicar? Tá, não. Então, deixa eu pegar esse link de outra forma aqui. Espera aí, rapidinho. Para que ele fique clicável. Espera aí que eu vou pegar ele aqui para vocês. É um formulário simples do Google. Deixa eu ver. A Luíse deu certo. Deixa eu botar aqui, porque como a Natália não conseguiu, testa para mim de novo, tá, Natália? Para ver se esse aqui tá funcionando. Funcionou para Vivi? Joia, joia. Cida, Karen, Raíssa, Natália e a Lívia. Eu quero saber agora quais são as dúvidas de vocês. Dúvidas sobre como triplicar, dúvidas sobre o conteúdo, dúvidas sobre a própria mentoria em si. Ó, funcionou para a Natália agora, que bom. Dúvidas sobre a própria mentoria em si, né? Assim, quando é que a gente começa? Vocês, assim que fizerem, forem aprovados e fizerem a matrícula de vocês, a gente já vai agendar a primeira reunião de acordo com a minha agenda de vocês, mas a gente já vai fazer reunião este mês para quem puder, né? Porque às vezes a pessoa está de férias e diz, ó, não, estou de férias, só quero começar em fevereiro. Começa em fevereiro, não tem problema. A Marcela, quando entrou no acelerador, mandou mensagem para mim, eu estou precisando bater um papo contigo, porque eu tenho uma decisão para tomar. A gente já fez a reunião para ela poder tomar a decisão ajustada para o que ela precisava, não foi? Então, uma decisão show. Adorei, fiquei muito satisfeita. Então, é isso, minha gente. Deixa eu só passar uma revisão aqui, porque eu vi que teve gente que saiu e entrou e perdeu a parte da explicação de como funciona a triplicar. Deixa eu só abrir ela aqui e voltar para poder mostrar para vocês como é que ela funciona aqui. Só as 3 etapas do método da triplicar. Então, vamos lá. Só para que, se ficou alguma dúvida, vocês possam tirar essa dúvida, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, porque às vezes eu falo rápido. E aí, pronto. Qual é a metodologia da triplicar? Na triplicar, a primeira etapa da triplicar, a gente vai fazer uma análise minuciosa do seu financeiro, do financeiro do seu escritório, assim como uma análise da sua comunicação. E quando eu falo da comunicação, eu estou falando das redes sociais, mas eu também estou falando da sua proposta de orçamento, da forma como você se comunica através de WhatsApp, do direct, é toda a sua comunicação com o cliente, tá? Uma análise minuciosa do seu sistema de vendas, como é que você faz a sua oferta, que tipo de produtos e serviços vocês estão ofertando e o valor que isso vai custar ao cliente, né? Quanto você recebe por isso? Essa análise é a primeira etapa da nossa mentoria. Na segunda etapa, eu vou dando orientações e continuo fazendo revisões constantes e acompanhamento de todas as redes sociais de vocês. Esse acompanhamento, ele é muitíssimo importante para que vocês tenham feedback em tempo quase real. Não vou prometer em tempo real, mas um feedback constante, porque vocês vão... Imagina, a gente vai ter uma reunião por mês. Se eu só olhar suas redes sociais hoje e só for olhar se deu certo ou errado daqui a um mês, não vai funcionar.
você já perdeu um mês de captação de clientes. Então, eu faço esses ajustes porque eu passo a acompanhar o Instagram de vocês, tá? Principalmente o Instagram de vocês, mas eu faço isso com as outras redes também. Na terceira etapa, a gente começa nossas reuniões mensais para fazer estratégia e alinhamento comigo, eu e vocês. Dani, e se eu tiver um sócio, se eu tiver uma sócia, pode entrar? Eu e a minha sócia, meu sócio, pode entrar. Por meninos da Atom, por exemplo, entravam os 3, a gente fazia a reunião a 4, né? Porque todo mundo participava. E vocês têm acesso direto ao meu WhatsApp particular para tirar as dúvidas de vocês, pela mesma razão que eu faço a revisão constante das redes sociais de vocês. Eu não posso deixar que vocês esperem um mês para a próxima reunião para poder ter acesso a tirar dúvidas comigo, principalmente na mentoria individual, tá? E tem acesso a todos os meus treinamentos de base, né? São mais de R$ 7.000 em treinamentos. E todos os que eu gravar, de hoje até o tempo em que sua mentoria tem validade, você também receberá, tá? Todos os meus alunos, eles recebem. E hoje, como eu falei para vocês, eu não tenho só mais 3 vagas, eu tenho 2 vagas. Por quê? Porque a Vivi já preencheu uma e agora eu tenho 2 vagas abertas. Então, como é que faz para participar? Preenche o formulário que eu botei, está aí no chat já para você. Fique atento ao seu WhatsApp, porque o pessoal da minha equipe vai agendar uma entrevista, que é uma ligação que eu vou fazer para vocês. E os que forem aprovados já vão poder fazer a inscrição e agendar a nossa primeira reunião. A nossa primeira reunião de alinhamento e a reunião onde a gente vai começar todo o esquema e todo o processo para triplicar o faturamento de vocês. Certo? Alguém aqui ficou com alguma dúvida? Falem agora. Tá tudo ok aqui para Marisa? Então, aí, Marcela, Raíssa, Natália, Karen, Vivi, Luíse. Tudo jóia? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Então, eu acho que é isso, né? Então, é isso. Então, minha gente, respirem fundo e sigam. 2024 está só começando, tá? Lembrem-se, o microcomprometimento de fazer o que tem que ser feito todo dia, todo dia. E se o que você consegue e se comprometeu a fazer hoje, você considera pouco, é o de hoje. Amanhã tem mais. Isso não é uma corrida, não é nem uma maratona, feito todo mundo fala. Isso é uma maratona. Não, não é uma maratona. É a construção de uma carreira. A construção de uma carreira dura, às vezes, uma vida inteira, para a maioria de nós. Então, vamos respirar e fazer o que tem que ser feito hoje, amanhã, depois, e assim sucessivamente, que vocês vão conseguir, com a metodologia certa, triplicar o faturamento de vocês. Muito obrigada, já são 9h15 da noite, desde as 7h30 que a gente está aqui agarrado, já deve estar todo mundo morto, né, de cansado, então vão jantar, vão se alimentar, vão descansar. Os que forem entrar, né, aplicar para a mentoria, já podem preencher os formulários, tá? Porque amanhã de manhã as meninas já começam a entrar em contato com vocês para a gente poder fazer os agendamentos. E vai ser uma honra, um prazer enorme mentorar vocês agora em 2024, viu? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.